Vamos conversar com o Dr. Nelson Liboni, que é cirurgião geral e do aparelho digestivo, sobre saúde intestinal no verão. Exatamente. Tudo bem, doutor Liboni? Tudo bem. A gente estava conversando aqui no intervalo. Passou bem o final de ano? Foi tudo bem, tudo corrido, mas tudo bem. Otimista para 2022? Sim, sempre, sempre. A gente está numa evolução, está indo as coisas devagarinho, mas está indo para frente, isso é uma coisa boa. Com relação à saúde, inclusive, doutor Liboni? Sim, em relação à saúde, eu acho que é aquilo que nós estamos falando agora, o vírus, é a função do vírus que a gente estava conversando agora. Então, antes ele era muito letal, agora ele vai ficando menos letal, mais virulento. Ele é que nem uma gripe, ele se transmite rápido, mas dá menos problemas graves, né? Vai cometer mais pessoas idosas, pessoas que têm alguma comorbidade. Mas se Deus quiser, a evolução da própria doença vai se dar por... E na sua opinião, a tendência é vacinação constante agora? Provavelmente, como é hoje com a influenza e com outros vírus. E aí vai entrar no nosso calendário. Vai entrar no calendário e vai fazer parte da nossa vida e com um vírus um pouco menos agressivo, né? Tá. Bom, o intestino muda no verão? Muda muito, muda. Muda porque a gente muda os hábitos da gente, por causa da temperatura, por causa que a gente ingere outros alimentos que a gente não está acostumado. Então vira um forró-bodó, né? Então acaba dando alguns problemas se a gente não tomar alguns cuidados. Então vamos aos mitos e verdades, depois tem pergunta do pessoal de casa e assim a gente vai tirando as nossas dúvidas e aprendendo com o Dr. Liboni. Dr. Nelson Liboni, é mito ou verdade que mudanças alimentares nas férias podem piorar as doenças intestinais? Assim, né? É aquilo que a gente estava falando. A gente acaba comendo, às vezes, coisas mais gordurosas, a gente come um pouquinho mais de fritura, a gente usa mais refrigerante, mais bebida alcoólica. Então, se eu já tenho algum problema, eu estou numa fase de equilíbrio, vai acabar dando algum problema. Então, ou você vai ficar obstipado, o intestino preso, ou você vai acabar tendo diarreia. Se você já tem alguma colite, isso vai intensificar as cólicas. Sempre vai dar algum probleminha, né? Uhum. É mito ou verdade que a diarreia sempre é viral? Não, não é sempre viral. Então a diarreia, ela pode ser medicamentosa, ela pode ser por algumas coisas que a gente ingere, alguns produtos, ela pode ser por vírus, claro, pode ser por bactérias. As toxinas dessas próprias bactérias podem dar isso. Excesso de sol? Sim, a própria desidratação acaba dando esse tipo de problema. Então, eu acho que assim, é um conjunto, é um combo, que tem várias coisas que podem acontecer no verão, que por isso que é importante na hora que você está na praia, cuidado para não comer alimentos assim, tipo maionese, ou quando alguém vai te servir alguma coisa, é preferível que não coloque o gelo que está lá, é preferível ter uma bebida gelada e ver se a garrafa está fechada, né, lacrada, se não houve adulteração dessa garrafa. Então esses cuidados são importantes e hidratar bastante durante a praia, porque as pessoas ficam brincando, conversando e não percebem. E se beber muito também, às vezes a pessoa bebe muito na praia, né? E a bebida acaba sendo diurético, né? Então acaba não hidratando e acaba agravando o quadro. Continuando, é mito ou verdade que remédios para prender o intestino são bons em caso de diarreia? Não, é mito, né? Então já existiu uma proibição um tempo atrás de alguns medicamentos que a gente punha para prender o intestino, né? Então a diarreia muitas vezes ela é autolimitada. Então a grande maioria, porque às vezes é intoxicação. Vai passar. Vai passar. Então é uma coisa rápida com um jejum ou uma dieta mais levinha, uma bela hidratação. Em 2 dias, você descansando, evitando de tomar sol, hidratando bem com água de coco, algum hidratante natural, vai ficar legal, né? Mas quando você usa o remédio para prender o intestino, você pode piorar e agravar, porque se for alguma coisa bacteriana, aquelas bactérias podem se proliferar mais tempo no intestino ou produzir mais toxinas e causar mais gravidade. Então, normalmente o que a gente fala é uma diarreia leve, dá para fazer alimentação, ok. É uma diarreia mais intensa que você já está vendo que a pele está ficando esquisita, meio tipo um papiro, você está ficando com os olhos fundinhos, a boca seca, aí você tem que realmente ir para o hospital. E aí tem que fazer hidratação e tudo mais, e aí o médico vai decidir que tipo de medicação. Agora eu estou com um febrão, estou pior do estado geral, hospital. Aí vamos ver o que a gente vai fazer. Existe um remédio, assim, não é tão novo, que ele diminui a secreção de líquido eliminado pelo organismo. Esse é um dos remédios que a gente tem dado para crianças e para adultos. Ele não para a diarreia, mas diminui a perda de líquido. Com isso, não piora tanto o grau de desidratação. Esse a gente tem orientado sobre supervisão médica. Mas prender os remédios, que nem a gente dava o remédio para prender o intestino, a gente não dá mais. Tá.
É mito ou verdade que a prisão de ventre pode ocorrer por conta da mudança de rotina? Ah, sim, verdade. Muito verdade isso. Porque assim, você come, dá vontade de ir no banheiro. Melhor horário sempre é pela manhã ou após as refeições. De repente você mudou o horário, você começa a acordar mais tarde, você começa a mudar o teu tipo de alimentação, você ingere outras coisas e aí, obviamente, vai ter essa alteração. E é muito comum em mulher, né? Muito comum em mulher. Sim. Por que será, não? Assim, eu acho que o homem já ele está habituado a usar banheiros e tudo mais. A mulher, quando ela chega, dependendo da condição de hotel que ela tiver ou da viagem, ela acaba meio que se segurando e acaba prendendo o intestino. Às vezes, mudar o horário das refeições Sim. interfere no funcionamento do intestino. Sim, até o horário de acordar. Porque Exato. tem gente que vai estar o horário no banheiro, de repente passou, aí acaba ficando obstipado. A primeira pergunta que a gente vai responder, que o doutor vai responder, melhor dizendo, foi enviada pela Tatiane. Tenho ido várias vezes ao banheiro e sinto muitas dores abdominais. Às vezes, uso o banheiro umas 6 vezes por dia. É normal? Então, a gente considera normal de 1 até 3 vezes ao dia, é normal, né? E se você ficar obstipado até 3 dias ainda é considerado normal. Mas quando aumenta muito a frequência, você precisa investigar o que está acontecendo. Qual o motivo dessa colite? Qual o motivo dessa urgência evacuatória? Então aí vai ter que fazer os exames, até para ver se não é problema de tireoide, se ela não tem nenhum problema de alergia, intolerância, se ela não tem um problema inflamatório, tipo doença de retocolite ou outro problema intestinal. Tem que investigar. E aí tem que dar uma investigada, porque ela está com cólica, dor, e ela percebeu que é essa mudança. E até mesmo, dependendo da faixa etária, e se ela fuma, se ela tem antecedentes, e casos de neoplasia, tem que dar uma investigada. Perfeito. Próxima pergunta é enviada pela Elisa. Tenho colite e dei uma abusada nas férias. Agora estou com febre, diarreia e muitos gases. Pode ser alguma infecção intestinal ou é devido à doença? Eu acho que é o combo, né? Vem as duas coisas. Você já tem o problema, pôs o pé na jaca, né? Descompensou, né? E aí é comum, porque muda a flora, então é aquilo que há uma desbiose, então acaba dando esse tipo de problema. Então, como ela já tem esse problema de colite, a recuperação é um pouquinho mais lenta. Então aí ela tenta acertar a dieta, voltar à rotina que ela tinha medicamentosa e alimentar. E tende a normalizar. Tende a normalizar. Se não melhorar, eu acho que ela tem que realmente voltar a conversar com o médico dela e ver o que está acontecendo. Mais uma. Mariane, meu intestino sempre funcionou normalmente, porém nesse último mês estou tendo prisão de ventre. Tenho 55 anos, entrei na menopausa e sinto dores abdominais com frequência. O que pode ser isso? Então, a própria menopausa em si, ela já atrapalha muito o funcionamento intestinal por um problema hormonal, né? Então, é comum a mulher ter esse tipo de alteração. Mas 55 anos com mudança intestinal, você tem que pensar em algumas coisas. Uma delas é a doença diverticular. Ela pode ter tido alguma complicaçãozinha sem saber, uma inflamação, o intestino fica um pouco às vezes atrapalhado. Ou até mesmo a gente tem que pesquisar coisas mais sérias, né? Então aí ela vai ter que realmente fazer exames de sangue, vai ter que fazer uma colonoscopia, tá? E fazer exames gerais para ver se junto com essa menopausa também não houve nenhuma alteração metabólica disso daí. Ou até remédios que ela tenha tomado ou estão dando para ela por causa da menopausa que também interfere. Então aí tem que olhar o conjunto para você chegar a um diagnóstico melhor, mas ela tem que dar uma investigada. Procurar o médico então, sempre, Mariane. Sempre. Tá bom. Próxima pergunta, Ariana. Fui para a praia e logo depois tive diarreia. Há uns 2 dias estou notando sangue nas fezes. Devo me preocupar? O que fazer? Bom, então, normalmente as diarreias que a gente está falando são autolimitadas, como nós conversamos, mas às vezes o aumento de volume, se você tem algum problema orificial, tipo hemorroida ou uma fissurinha, você vai ter um sangramento vivo, pode aparecer. Mas quando você tem uma diarreia que vem com muco, aquele catarrinho, porque é uma inflamação, que a gente está com gripe, vai sair catarrinho, a mesma coisa no intestino. E se tiver sangue nas fezes, você tem que pensar em algumas bactérias, tá? Que elas são invasoras. Então ela inflama a mucosa do intestino, causam esse sangramento e aumenta o volume. Então você tem que ficar atento, né, para observar isso que ela falou, e aí muitas vezes tem que entrar com antibiótico e tem que fazer uma coleta de uma coprocultura para ver que tipo de bactéria. Então não pode bobear? Não pode bobear. Então se apareceu sangue, não que a grande maioria são coisas benignas, mas se for uma bactéria invasora, ela tem que ser tratada até para evitar problemas maiores. Tá, então
Agir quanto antes. Sim, passar e dar uma avaliada. Numa boa, sem estresse, mas tomar... O sangramento, diarreias com sangramento, diarreias com febre e desidratação intensa, muitas vezes a gente tem que entrar com antibiótico. Tá. Numa situação de emergência, num pronto-socorro, e já entra porque, às vezes, a gente chama isso de diarreia do viajante, né? Você muda de lugar, que você viajou, você está me contando, de repente você chega em outro lugar e a gente já sabe quais são as bactérias ou a condição de saneamento do local. Então, muitas vezes você já tem até que entrar com antibiótico. Então, tem que conversar com o médico dela. Você sabe que num dos lugares que eu fui, me orientaram a escovar os dentes com água mineral. Sim. Assim, não que a água seja ruim, mas Sim. que eu venho de um lugar diferente, chega lá, eu posso ter algum problema com a água e tal. Sim, é muito comum. Então, dependendo do país, muitas vezes as pessoas nos perguntam, né, pessoa que viaja muito, o que fazer. A gente tem que dar algumas orientações, né, de como escovar dentes, como beber água, de gelo, essas coisas, é normal. Temos mais perguntas, um minutinho só. Letícia, toda vez que eu viajo, tenho dificuldade de ir ao banheiro e fico até 7 dias sem evacuar. É normal? É comum. É, que nós falamos, é comum. É. Então, quem já tem esse tipo de problema, capricha na dieta laxativa, né? Com alimentação. Sim, isso. E procura usar, assim, derivados lácteos que acabam ajudando, né? Principalmente iogurtes, né? E aumenta a hidratação e leva alguns produtos à base de fibra, até para ajudar esse intestino a funcionar melhor, tá? E tentar criar uma rotina de ir ao banheiro, né? Então, separar ali uma hora para isso. Para isso, exatamente. Mais uma pergunta. Patrícia, minha filha tem 6 anos e está apresentando diarreia e vômito, além de gases e dores de barriga. Oh, meu Deus. Posso dar remédio para gases ou para recompor a flora intestinal? Normalmente essas diarreias mais levezinhas no verão, né, dependendo como tiver o estado geral da criança, normalmente com sintomáticos melhora. Então, se tem algum tipo de febre de pirona, se você está desidratado, tem esses soros caseiros que a gente faz em casa, é muito tranquilo, você já tem preparados prontos. Você pode dar remédios para cólica intestinal e existe aquela medicação, né, que a gente usa para diminuir a excreção. Eu acho que assim, houve piora do estado geral da criança, a criança está mais chorosa, ela não está conseguindo ingerir, está vomitando. Eu acho que alguns sintomas em criança são muito ruins, principalmente até em idosos, que são os dois extremos da diarreia que não são legais. Então, se eu vomito muito ou tenho uma diarreia muito intensa, tanto a criança quanto o idoso, eles precisam de atendimento um pouco mais urgencial. Doutor Liboni, pode ser emocional? Porque 6 aninhos, volta para a escola, não volta para a escola, sabe essas coisas? Pode ser emocional? Então, mas aí diarreia e vômito não seria emocional para a criança, né? A gente vai ver isso mais em adultos, né? Agora, na escola, sim, eu posso pegar muita coisa, né? Então, por exemplo, eu posso pegar giardia, eu posso pegar outros parasitas, porque criança vai, mexe, põe a mão na boca. E aí na escola você vai ter isso. Agora, o que é mais comum em crianças é obstipação intestinal. Tá? Então elas não querem ir no banheiro, elas querem chamar atenção, então é outra história, mas esse quadro de vômito não, já é diferente. Entendi. Mais uma pergunta. Letícia, toda vez que viajo, é a mesma, só que essa fica 8 dias sem evacuar, meu Deus. É a mesma coisa. Mesma orientação. Sim. É um desconforto muito grande. Sim. É um desconforto muito grande. Sim. Acho que tem mais uma pergunta, deixa eu ver. E pior quando você vai no banheiro, acaba machucando, e aí tem uma série de outros problemas, né? É desagradável, né? A Lara, a prisão de ventre pode estar relacionada ao aparecimento de espinhas na pele? Então, assim, a gente sabe que isso também é um conjunto, porque não é só a obstipação intestinal. Então, normalmente quem é obstipado come errado. Então, se eu como bastante salada, verduras, frutas e como pouca farinha e pouco produto gorduroso e pouca carne vermelha e como mais carne branca, óbvio que eu vou ter menos gordura e óbvio que eu vou ter o intestino funcionando melhor, tá? E a minha flora intestinal também vai ser melhor. E quando eu também tenho uma flora intestinal boa, eu vou ter menos bactérias ruins e vou ter menos produção de toxinas. Então, se eu tenho menos produção de toxinas, o organismo está menos intoxicado e por isso eu vou ter uma pele melhor. Claro que a prisão de ventre, se for no adulto, existe a acne do adulto de estresse, se for no adolescente é normal por problemas hormonais, tem pessoas que têm pele mais gordurosa e precisa usar alguns produtos para fazer a higienização, mas assim, infelizmente está relacionado com o tipo de alimentação. Então,
Mulher, por exemplo, come muito chocolate, né? Então, aí está perto da menstruação. Gordura. E aí gordura. Então, é isso que eu falo. Se você tem uma dieta, por isso que vem o combo junto, que nós falamos. Né? E é tão gostoso quando a gente sente o corpo equilibrado, não é? O intestino funcionando direitinho. A gente tem outro humor. Sim, claro. Né? A gente tem outro humor. É mudar, assim, a rotina. As pessoas falam, pô, mas até nisso eu tenho que mudar. Mas se você tem uma rotininha, aí faz um abuso, o organismo até tolera. Mas todo dia o judio dele... Não dá certo. Eu não paro no posto de gasolina, ponho gasolina adulterada porque eu acho bacana. Eu vou escolher uma gasolina boa para poder continuar circulando. É a mesma história da alimentação. Dr. Nelson Liboni é cirurgião geral e do aparelho digestivo. O site do Dr. Liboni é clinicafactum.com.br. Factum com C mudo e M no final. clinicafactum.com.br. No YouTube, canal Clínica Factum, e no Instagram igualzinho, @Clínica Factum, que é ali utilidade pública, né? Sim, sim. Agora nós vamos gravar, a próxima vai ser em fevereiro, esse mês de janeiro a gente se deu luxo de não gravar. A gente sempre gravava, mas estava muito corrido para todo mundo, com essa história do Covid e tal. Mas nós vamos falar de um tema muito bacana, que é o linfoma gástrico e o linfoma de Malte, que está relacionado com o Helicobacter pylori. Como é que se faz o diagnóstico, como é que trata, desmistificar algumas situações. E tem muita gente que pergunta para a gente, pediram, e nós vamos gravar agora em fevereiro, já deve estar perto do carnaval, já está no ar. Mas você já tem um conteúdo disponibilizado gratuitamente, vastíssimo, né? Sim, tem bastante. Tem bastante gente, a gente está tendo um feedback, e foi até bacana que passou dezembro e janeiro, a gente não publicou, o pessoal falou assim, você está bem? Aconteceu alguma coisa? Eu falei, não, eu estou dando um tempo mesmo. Tão legal, porque aí você vê a relevância do seu trabalho, né? Muito bem legal. Gratificante isso, parabéns. Viu? Muito obrigada, bom eu que ano. Agradeço. Saúde para as meninas. Tá, perfeito. Que elas venham sempre. Tá, obrigado. Até breve, doutor. Uma das filhas do Dr. Liboni veio.